Xalaim, amados irmãos. Irmãos, vou começar um vídeo aqui explicando algumas coisas e revelando outras. E a primeira coisa que eu venho revelar para os irmãos é a respeito dos 300. Os irmãos sabem quem foram os 300 que já subiram? Quando eu fiz esse vídeo aqui, vou mostrar aqui para os irmãos, esse vídeo aqui, cadê? Ó. Quando eu fiz esse vídeo e eu coloquei essa imagem aqui, ó, essa imagem aí, eu não sabia o que eu tinha feito e nem por que eu tinha colocado essa imagem. Agora, há poucos dias atrás eu estava dando uma rolada nos vídeos no canal, e aí eu vi essa imagem e o Criador me revelou por que eu coloquei essa imagem, por que ele me deu a motivação para pôr essa imagem. Aí quando ele me fez a revelação, eu coloquei lá no vídeo, agora 2 semanas atrás, uma imagem diz mais do que 1000 palavras. Por quê, irmãos? Que eu fiz isso porque o Pai me revelou o que é essa imagem. Quando ele colocou nas escrituras lá a primícia das primícias, os homens não sabem, mas o Pai se referiu à criação. A criação, a primícia é por ordem da criação. O que ele criou primeiro, irmão, foi os animais. Primeiro ele criou os animais, depois ele criou os homens. Então a primícia são os animais e das primícias são os homens, os primeiros homens, Adão. E quando ele criou os animais, ele criou primeiro semelhante ao rei, a Yahshua Mashiach, o leão da tribo de Judá. Então ele criou primeiramente os leões, por isso que ele chama de primícias, das primícias. E aí ele elevou 300 leões para o Éden, para expulsar o maligno por terra. Agora imagina a cena, 300 leões e Satã, o bode e o seu comparsa que estava lá também, quando vê chegar esses leõezinhos no Éden. São predadores e eles são presos. O Pai acometeu o coração deles de temor, ao ponto deles pular do Éden para a terra. Se jogaram de lá para não ser devorado pelos leões. 300 leões, primícia das primícias. E inclusive no livro do exército de Gedeial, o exército de Gedeial, ele escolheu aqueles que lamberam a água, semelhante ao exército. Quem é que lambe a água para matar sede? São leões. Então ele deu a semelhança, tá vendo? Do exército de Gedeial, leões. Por isso que o Pai me deu essa inspiração para me pôr essa imagem naquele vídeo, a queda de Satã. E eu não sabia por que eu tinha posto essa imagem. Agora eu sei. Porque agora o Pai me revelou que quem derrubou Satã por terra no dia 25 e 27 de fevereiro de 2024 foram 300 leões. E eles estavam famintos, porque lá no Éden não tem animais. O Pai mandou para um lugar espaçoso os animais de lá. E aí eles ficaram lá famintos, e aí Satã não teve outra saída, pulou por terra. Agora, o que é interessante a gente pensar agora é que eles estão lá há mais de um ano. E como que eles estão sobrevivendo? A palavra fala que no final os animais, os leões, se alimentarão das ervas do campo, juntamente com os boi e a vaca. Então é isso que o Pai fez também, para que eles tivessem interesse pelas ervas do campo do Éden. Entendeu? Então apurou o paladar dele,
para que esses 300 começassem a se alimentar das ervas do campo. Por que eu digo isso, irmãos? Porque na sequência agora irá subir os homens, 144 mil, e esses 144 mil, eles não são homens só, eles são 80 mil homens e 80 mil animais e 64 mil homens. E aí se encontra lá 300 leões famintos, quer dizer que o pai vai perder o trabalho dele de elevar os animais, vão ser devorados pelos leões? É lógico que não. O pai é perfeito, sabe todas as coisas. Então o que vai acontecer? Os leões vão estar se alimentando das ervas do campo, não vão devorar homens nem animais. Agora, por que o pai vai elevar animais agora? Só para ser semelhante ao dilúvio, porque no dilúvio o pai salvou os animais, agora, porque eu disse para os irmãos, não há nada novo sob o firmamento, tudo que foi é e será. Então o pai vai levar animais só para ser semelhante ao dilúvio? Não, meus irmãos. Os animais que o pai vai levar é por conta disso daqui, ó. A Babilônia. Caiu a Babilônia. Num único dia virou morada de demônios. E o pai não vai deixar a sua obra ser extinta. O pai vai resgatar estes animaizinhos aí. Eu coloquei aqui só a Babilônia do norte aqui, que a outra lá eu não quis nem pesquisar os animais específicos. Então esses são daqui do norte, daquela Babilônia lá de cima que o pai tem nos revelado. Então nós vamos encontrar esses animaizinhos na arca quando nós subirmos. E é bonita a criação do pai, é maravilhosa. Então, meus irmãos, a carruagem de luz é semelhante à arca do dilúvio. Vai ter homens e animais. Esses animaizinhos vão estar lá na carruagem de luz quando nós subirmos para ela, porque o pai não vai deixar ser extinta a sua obra. Agora, o que é interessante é a tratativa que o pai tem para com toda a sua criação. Ele ama todos. No início lá, primícia das primícias. Primícias, animais. Das primícias, homens. A mesma tratativa, primícia. Agora aqui é a mesma coisa. 144 mil varões. Homens e animais. Varões é homens e animais. É a obra que o pai criou, ele ama toda com equidade. Entendeu? Então, esses 144 mil são 80 mil animaizinhos. Das duas Babilônias, porque nós sabemos que o pai tem nos revelado os 2 pés da visão do rei Nabucodonosor. E é as duas Babilônias, ou seja, a única Babilônia, porque ela só se dividiu em duas, e será extinta no único dia. 2 continentes irão sumir, e os animaizinhos característicos desse lugar, o pai vai resgatá-los, cada um. E eu deixei esse vídeo rolar e não fiz um corte aí na parte da onça parda, porque eu não sei a semelhança dela com essas que tem aqui no Brasil, mas se for a mesma semelhança, provavelmente não vai ter onça parda, né? Porque já tem aqui no Brasil, então as que tiverem lá não precisam ser colhidas, certo? Então aqui é a parte dos 80 mil animais que eu estou mostrando para os irmãos. Agora tem a outra parte, que é os 64 mil homens. Quem são eles, irmãos? Muitos falam tantas besteiras aí, mas a Escritura não deixa nos enganar. E como diz para os irmãos, eu não minto, não tenho necessidade de mentir, e nem minto para não perder meu contato com o Pai. E o que Ele põe na minha boca, é Ele que põe para que eu fale para o seu povo. Não vem de mim essas coisas que eu falo, não. Até porque eu sou iniciante nessa parte aí. Então os 64 mil na Escritura está revelado quem são eles. A Escritura diz assim, ó: quando o Pai tirou o povo do Egito, Ele conduziu
Yausha e Arial conduziam o povo, e o pai falava com Masha, né? Yausha não, Masha e Arial. E o pai falava com Masha os procedimentos, turma, e disse para eles mudar o nome do filho de Nun. O filho de Nun se chamava Ausha. Foi acrescentado o Yud do nome do pai, e ele passou a se chamar Yausha. Yausha, como eu disse, as coisas do pai são tudo semelhantes. Não há nada novo sob o firmamento. Tudo é semelhante. E o mesmo nome, o mesmo propósito, por isso, Yausha, filho de Nun. Aí Yausha conduziu o povo nas batalhas, né, destruindo reinos e tomando posse de terras. Aí na escritura está escrito assim, meus irmãos. No final, o pai viu que Yausha, filho de Nun, estava com a idade avançada e falou para ele: agora você vai fazer a divisão das terras para as 12 tribos, que eu vou pessoalmente expulsar o inimigo de diante de vós. Entendeu? E assim o pai o fez. Ele expulsou, a palavra está escrita, eu irei expulsar pessoalmente, porque Yausha, filho de Nun, não conseguia suportar as batalhas. Aí o pai falou: agora eu vou expulsar pessoalmente. E aí o pai expulsou os Jebuseus, Ereteus, Ferezeus, Amorreus, Filisteus, e Yausha, filho de Nun, fez a destruição da terra para as 12 tribos. No fim, interessante que está escrito nessa parte que eu li, a escritura, que o pai me revela, está escrito desse jeito. No final, no final me chamou a atenção. O pai viu que Yausha, filho de Nun, já estava de idade avançada e não podia mais suportar as batalhas. Agora, no final, é a mesma coisa, é a mesma semelhança. Ou seja, sobe 64.000 descendentes das 12 tribos. As 12 tribos são a costela do Mashiach, Yausha. Elas sobem 64.000 varões. E Yausha, o Mashiach, faz a divisão das terras para as 12 tribos. Esses 64.000 sobem para o Éden, juntamente com os animais. E Yausha, no Éden, fará a divisão das terras para as 12 tribos. 3 continentes que sobrarão na terra serão divididos para as 12 tribos de Zial. E aí nós voltaremos para reinar. Agora, o que o pai disse no livro de Yeshayahu 65? Os grandes centros urbanos terão suas portas abertas e nunca mais, ou suas portas fechadas e nunca mais serão abertas. E quando houver um décimo, entendeu? Quando houver um décimo, é 10%. Aí nós voltaremos. E então sobe 64.000, recebe as terras por herança e voltam para reinar o milênio, juntamente com o Messias. Nesse período que nós subiremos, o pai vai limpar a terra, semelhante ao que ele fez lá, ele expulsar todos os inimigos de diante de vós. Só que agora não é mais para territórios vizinhos, para depois ficar incomodando que nem é os dias de hoje. Agora ele vai trucidar todos aqueles que se encolerizam contra o povo do pai. Entendeu? Então agora é o que está escrito no Yeshayahu 65. Nós voltaremos para reinar, porque nós vamos dar essa podada. Porque quando o pai fala deixar um décimo, ele depois vai dar mais uma podada e deixar só o toco. Esse toco será santo. Nós voltaremos, porque o Messias disse nas suas palavras: irei trucidar todos aqueles que não deixarem eu reinar sobre eles. E nós somos também os reis que vamos reinar. E quem não deixar nós reinar, teremos que proceder como o Messias nos ensinou. Agora, e os que ficarem aqui, que o pai vai permitir que passe um povo, né? Uma boa parte, né? Um décimo, eles são semelhantes a quem na escritura? Os que ficarem aqui são semelhantes aos levitas.
puderam habitar nas cidades, mas não herdaram a terra. E aí fica a questão, mas e o estrangeiro, que não é levita e nem é Yaldim? Como que vai ser? O pai disse lá no mesmo livro lá do Êxodo: se o estrangeiro estiver ao lado de vós e atender os seus preceitos, ele também será um de vós. Preceitos que o pai deixou para o nosso povo. E eu venho aqui lembrar alguns preceitos que é fundamentais. Por exemplo, o sabate é estatuto sagrado. Está escrito na escritura. Estatuto sagrado é o sabate. Então, tem que guardar o sabate. Porque o pai guardou o sábado, 7º dia da criação, o pai guardou. Esteve com Adão no Éden. 7º dia, 1000 anos, Adão viveu no Éden junto com o pai. Então o sabate é estatuto perpétuo. E o sabate ele começa às 18 horas da sexta-feira e termina às 18 horas do sábado. Só que o pai ordenou o povo a usar a estrela como início e fim. Então quando nasce a primeira estrela, às 18 horas, ela não nasce às 18 horas. Ela dá uma variada, um pouquinho mais do que às 18, no verão ela nasce às 19 e algumas coisinhas. E no sabate, quando nascer a primeira estrela, é o fim do sabate, no sábado. Entendeu? Então eu observo sempre as estrelas. Então esse é um dos estatutos que o pai deixou, que é perpétuo. Outra coisa que o pai avisou ao povo: não comereis carne de porco, porque é impura, representa mentira. Então, meus irmãos, só em casos extremos, no caso da vida, a vida tem que prevalecer, mas do contrário, o pai não se agrada de consumir esse tipo de coisa. E os peixes, somente os que têm escama. Esses são os preceitos que o pai deixou para o povo. Somente peixe que tem escama. Se não tem escama, é esgoto do oceano, come todo tipo de porcaria dos mares, dos rios e mares. Agora, mais um detalhe dos preceitos do pai é o frango. Não se torce o pescoço do frango para matar, para alimentação. Tem que cortar a jugular e mandar o sangue dele para a terra. O sangue é a vida, e a vida tem que voltar para a terra como água. Está escrito nas escrituras. Então, se vai trazer um frango, corta o pescoço dele e deixar o sangue voltar para a terra, a vida dele voltar para a terra. Entendeu? Então, esses são alguns dos preceitos que o pai teve colocado para mim passar para os irmãos. Agora, vamos ver o que eu faço agora, se eu continuo mais ou se eu continuo no próximo vídeo, na sequência. E as irmãos que tiver dúvida, deixe os comentários, faça perguntas, e eu vou estar aqui. Ainda estou no deserto, da mesma maneira, desde quando começou, do mesmo jeitinho. Algumas coisas mudaram e outras não. Então eu vou estar trazendo algumas mudanças que ocorreu aqui no deserto, e uma delas é a seguinte: quando o pai tirou o povo do Egito, eles caminharam pelo deserto 40 anos, e o pai os alimentou com o maná, certo? Irmãos, comigo aconteceu a mesma semelhança. Eu fiquei aqui por mais de 3 anos, aqui nesse deserto, na situação que eu me encontro, isolado de todos, família, todas essas coisas. E a alimentação minha, eu tinha explicado nos vídeos como que ela era. Eu comprava um marmitequezinho e almoçava quentinha, e à noite eu jantava gelada, porque não tinha fogão, não tinha nada, como esquentar, né? E isso foi 3 anos mais ou menos dessa vida. Pouco mais de 3 anos, desse jeito. Agora, é semelhante ao que ocorreu com o povo. Quando o povo chegou nas terras prometidas, eles começaram a consumir os
frutos da terra. E comigo aconteceu a mesma coisa, irmão. Que coisa incrível. Agora, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu ganhei um fogãozinho 2 bocas, comecei a receber alimentos da terra, da casa que eu habitava ali, e frutos, e arroz, e macarrão, e eu estou fazendo, ganhei uma cota de gás também, e eu aprendi também aqui, que eu nunca fiz na minha vida, não sabia nem o que era, malemar sabia fritar um ovo. Agora aqui eu aprendi a fazer arroz, foi maravilhoso o primeiro arroz que eu fiz, ficou perfeito, sozinho. Aprendi a fazer arroz, e é fácil, né? Aprendi a fazer macarrão, faço salada, frito batata, frito um ovo, frito umas carninhas que tem ali, que eu ganho, entendeu? Então eu estou preparando a minha própria refeição, os frutos da terra. Isso é muito incrível, essa semelhança. Poxa, pai, que coisa, até nisso, esses detalhes, pai, não deixa faltar nada, os detalhes, é impressionante quando você vê os detalhes, poxa, meu pai, entendeu? Então, meus irmãos, é muito interessante. Agora o que eu queria falar para os irmãos é o seguinte, ficar atento aos sinais. Sinais que virá para o dia da colheita. Eles virão do sol, o pai está desligando o sol, e o sol vai cessar a sua luz por 3 dias. Eu fiz um vídeo aqui, coloquei aí no canal, dizendo do dia 16 de Nissan, mas esse vídeo não coincidiu com o calendário dos homens, mas o dia 16 de Nissan do pai, e não muda. Então esse dia 16 de Nissan do calendário do Criador, do nosso Pai Celestial, ele não mudou. Só o dos homens que foi transformado e adulterado e não coincidiu com eles. Então está perto esse dia de acontecer. No primeiro dia que o sol não der a sua luz, será o dia 16 de Nissan. Depois, conta-se o terceiro dia, até o terceiro dia, o sol voltará a dar a sua luz. E aí 40 dias o Messias subiu. Essa é que o Pai tem mandado a gente observar. Os sinais, entendeu? Assim como ele deu o sinal lá da Babilônia, lá no eclipse solar total, é o sol que o Pai nos dá o sinal da colheita, entendeu? Então ficar atento a isso, não fica acreditando em homens enganadores que nem conhecem a verdade e ficam inventando coisas aí, fala, isso aí sempre teve, meus irmãos, atentam a essas coisas. Entendeu? O sinal que o pai vai dar é esse do sol. Ele já está prestes a fazer isso aí, porque já tem acompanhado já há uns 2, 3 meses, o sol está se apagando. Entendeu? Eles chamam lá de buraco coronástico, mas o sol está se apagando. E ele vai ficar 3 dias de escuridão sobre a terra. Certo? Então esse é o sinal que devemos observar aí. Um deles é esse daí. Certo, irmãos? Agora vamos ver se tem mais alguma coisa para mim passar para os irmãos aqui. Agora ficou tela cheia. É bonito. Bonito para o pai, né? Então, meus irmãos, eu tenho mais alguns temas a passar aqui, mas eu não quero deixar um vídeo muito longo para os irmãos não ficar injuriado. Mas o que eu tinha para passar uma parte é esse daí. Eu vou ver se eu continuo voltando a fazer vídeos e colocar mais no canal. Talvez eu faça mais na sequência e acrescente nesse aqui. Mas até então, xalaí, meus irmãos. E ao resplandecer o seu rosto sobre cada um de vós e que seja longânimo. Que assim seja, meus irmãos. Assim seja.